Boa noite, meu nome é Robson. Oi, Robson, que bom que você está aqui. Sou um filho amado do Pai, em recuperação de vício de pornografia, de pensamentos disfuncionais, controlando, a depressão, a ansiedade e principalmente nesse ciclo, questão de procrastinação, que eu acabo vivendo a síndrome do último momento e por mais que eu tente não fazer dessa forma, acaba que isso ainda recorre à minha vida. Então, é uma área que eu estou cuidando bastante. Fora a ira no trânsito, entre outras coisas. Obrigado. Tá aqui. Bom, nossa lição hoje, na verdade, a lição inventário, começou com a Ingrid na semana passada, mas nós temos, na verdade, são 3 lições, sobre o inventário. E hoje eu vou dar inventário parte 1. Depois ainda vai faltar o inventário parte 2. Relembrando assim que nós estamos no nosso princípio 4, que diz o quê? Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. E o versículo está lá em Mateus 5,8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E para ajudar a gente a seguir esse princípio, a gente dá um passo 4, que ele está no passado aqui, mas nós estamos fazendo. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E o versículo que nós temos está em Lamentações 3,40, que diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, hoje, começando essa primeira das 2 lições que vão ter, eu vou seguir aqui um roteirozinho, que na verdade ele foi desenvolvido pelo pastor Rick Warren, e para esse passo, são 8 áreas que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar com 4 hoje com vocês, e na próxima lição são as outras 4. Isso é feito com a licença, com a permissão do pastor, que permitiu ao fundador desse projeto, o John Baker, a fazer as anotações. E o princípio 4, ele dá, inicia um processo de nos tornar limpos, de tornar a gente mais perto de Deus, mais santificado. O que traz a nossa libertação plena, a nossa recuperação plena, é o nosso relacionamento com Deus. E quanto mais a gente consegue se aproximar dele, dando abertura para ele fazer as mudanças necessárias na nossa vida, é que a gente vai ganhando, tendo ganhos na nossa recuperação, na condução das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E uma coisa bastante importante que nós vamos falar com relação a gente olhar para dentro de nós mesmos. A maioria das pessoas olha para dentro de si, faz uma autoanálise, mas a gente aqui está com uma disposição diferente, que não é somente fazer olhar para dentro da gente, mas é um olhar confiante de que Deus vai tratar as situações. Quem aqui já tipo, acho que no WhatsApp acontece com a gente, você vê uma mensagem piscando e de repente, pela própria pessoa que vai te dar aquela mensagem, você já fica com um pensamento e será que é boa notícia? Não sei o que, você não quer. Tem coisa que a gente até abriu, já leu, se a gente pudesse voltar atrás, desmarcar, para não ler, a gente gostaria de fazer. E trabalhar a nossa história, no nosso inventário, é mais ou menos isso, porque a gente vai começar a mexer, a trazer para a nossa elaboração, para o nosso inventário, questões que no fundo a gente não gostaria de mexer. Se a gente agir com sinceridade com nós mesmos, a gente vai lidar com coisas que provavelmente elas justamente estão esquecidas porque a gente deixou num cantinho lá
é como se a gente convidasse Jesus para entrar na sua casa, tem tudo, mas tem o quartinho da bagunça, a gente nem mostra a ele que tem. Ele sabe que tem, né? Mas a gente, na hora de apresentar a nossa casa, a gente pula. Quando um ou outro que tem mais intimidade, a gente fala assim, não repara a bagunça não, está aqui, mas também não deixa entrar lá e fuçar. Lá em casa, o meu quarto da bagunça é meu sótão. Então, ninguém vê. Porque para subir, só tem que ser amigo íntimo para subir no meu sótão, porque a vergonha que eu tenho da bagunça que eu tenho lá é muito grande, pelo menos ainda. Estou em processo de trabalhar isso lá, na organização, já comecei, mas ainda não é uma coisa que eu me sinto confortável. Vamos lá no sótão. Que bom que ele tem que botar uma escada anexa, não é uma coisa de fácil acesso. Então é isso. E a gente vai trabalhar aqui com as questões a respeito do nosso caráter, né? Não sei se vocês sabiam, só vai saber quem deu uma lidinha na lição antes no livro, talvez quem teve curiosidade vai lá, que a gente tem 3 caráteres. Aí tá dizendo, bom, mas ter um já é difícil, né? Imagina 3. Mas a gente tem o caráter, fala de mim, né? Que eu mostro, é o caráter que como a gente se mostra, igual aqui, eu me apresentei para vocês, falei algumas coisas, é como eu me mostro. Então é como vocês me veem aquilo que eu estou disposto a mostrar. Esse é um caráter que eu tenho, que é o caráter que eu mostro. Para uns eu mostro talvez um pouco mais profundo, talvez outros mais escondido, mais reservado, mas é o que eu mostro. Tem o segundo caráter, que é o que eu penso que eu tenho. Né? A gente costuma fazer uma ideia. Permito-me falar que às vezes a gente, como aqui não estou na partilha, como estou compartilhando a lição, então permito-me às vezes usar o agente. Né? A gente faz porque é uma coisa mais generalizada. Mas assim, a gente acha que tem. E aí você se imagina de um jeito que, parando profundamente, né, com a questão do inventário, isso vai ser uma ferramenta que vai ajudar a perceber que o caráter não é aquele também que você pensa. Então tem o que eu mostro, tem o que eu acho que eu tenho. Esse que eu acho que eu tenho, inclusive eu percebo que assim, pelo menos no meu caso, na minha experiência, o que eu acho que eu tenho é o que eu acho que é o ideal, o que eu gostaria de ter. Então eu acabo achando que eu tenho porque eu gostaria de ter. Então fica assim aquela coisa boa de falar assim, bom, pelo menos eu quero ter isso, eu estou buscando isso, né? Então ele é bom também. Mas tem o terceiro caráter, que aí esse terceiro caráter é o caráter que realmente eu tenho, que realmente nós temos, que é aquilo que a gente é de fato. E tem vezes que a gente não consegue esconder isso, né? Por mais que a gente viva, quem aqui tem família, todo mundo tem família, mas assim, quem mora, ou no caso, um que mora com seus pais, ou no caso eu que moro com minha mulher, com minha sogra, com minhas filhas, então em casa a gente acaba mostrando um pouquinho mais desse caráter, né? Eu costumo dizer que aqueles que estão mais próximos de nós que são os que mais sofrem com as nossas questões que estamos tratando. Por exemplo, quando eu me falo que eu me recupero de ira no trânsito, né? A ira de um modo geral, mas no trânsito tem me afetado mais, por isso eu falo no trânsito. Mas quem está do lado acaba que sofre junto, porque aí se eu resmungo, se eu não respondo uma coisa da maneira certa, na verdade eu tô falhando com aquele que está do meu lado. Então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque normalmente as nossas falhas, a gente magoa quem está próximo, não é quem está longe. Quem está longe está salvo de nós mesmos. E aí tem a questão que assim, a gente tem qualidades boas e ruins. No nosso inventário, o importante frisar agora, que assim a gente vai entrar em outras questões, mas assim, que na hora que a gente vai começar a escrever a nossa história, lá o nosso inventário, a gente tem que perceber que a gente vai ter uma tendência de colocar primeiro o que é ruim, o que vem à mente primeiro, né? É igual quando eu converso, quando a gente está falando aqui, às vezes eu falo de um tópico, coisas vêm à sua mente, pessoas vêm à sua mente, né? Eu não sei se vocês trouxeram com vocês, mas é importante se vocês... tem mais desse daí? É porque eu esqueci de tirar a cópia, porque eu pensei que eles vão ter, mas... Porque se você lembrar de alguma coisa enquanto a gente está falando, é bom que você já anote. Então anota no seu celular aí,
São coisas importantes que vão fazer parte do inventário. Então, se Deus já está te lembrando aí hoje mesmo, aproveita e já começa a dar uma anotadinha que vai trazer resultado para você. E assim, nós temos quatro aspectos, né, que vamos tratar hoje. Nós vamos tratar, então, primeiro aqui o relacionamento com os outros. Você pode ler, então, para mim, Marcelo, Mateus 6, 12, 13? Mateus 6, 12 e 13. Mateus 6, 12 e 13. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos nossos relacionamentos, nesse versículo falando dos nossos relacionamentos, foi importante a gente perceber que para a gente ser perdoado, a gente nem tem que oferecer o perdão, né? O perdão é uma via de dupla mão, né? Ora, a gente vai estar no sentido de perdoar alguém, né? De liberar o perdão, e eu digo para vocês que quando a gente perdoa, quando a gente consegue realmente manifestar o perdão, não por emoção, mas por decisão, por busca disso em Deus, o resultado, quem ganha mais é quem está perdoando. Eu faço isso. Ainda bem que me lembrou. Perdoem se falhar aí, gente. Desculpa aí. Ao vivo dá essas coisas. Mas a questão de perdoar, e tem a outra mão, que é ser perdoado, né? Que é ir de encontro à pessoa e pedir o perdão, reconhecer o erro, reconhecer a falta que cometeu e pedir, né? Na verdade, às vezes é uma questão, né, meio de humilhação, dependendo da situação, a gente pode se ver dessa forma, mas é algo que produz muito, muito fruto para o relacionamento. Dar e pedir perdão. Então, assim, são perguntas dos relacionamentos que a gente tem, né? Quem feriu você? Porque naquela planilha, vocês vão ver, aquela que foi entregue semana passada, a gente tem as colunas, né? Tem a pessoa, tem a causa, tem o efeito, o dano. E assim, fazer essa pergunta para você. Quem feriu você? Né? Foi um amigo? Foi um parente? Foi o seu chefe? Foi um colega do trabalho? Foi alguma situação que aconteceu e feriu você? Geralmente essa ação tem um autor, né? Tem um agente aí. Então, quem foi? Essa pessoa é essa pessoa que eu comentei com vocês, que você deve anotar. Às vezes você vem só o nome. É fulano. É fulano. Porque se ele veio para você, nesse momento que eu estou perguntando quem feriu você, veio um nome, é porque ele está aí dentro, de alguma forma, com a situação para ser resolvida. E o inventário vai ajudar você a lidar com isso. Então, você lançar o nome dessa pessoa nessa guia aí do inventário, nessa planilhinha, é um começo para você trabalhar as situações. Às vezes pode ser uma pessoa só, às vezes você pode lembrar de 4, 5 nomes, né? Cada um tem a sua história. Mas o importante diante dessa pergunta, quem feriu, e vindo algum nome na sua mente, no seu coração, que você registre. Porque às vezes o que a gente faz para se proteger é passar por cima, né? Lembrar, aí parece que dá até uma pontadinha aqui, uma situação desconfortável, aí o que a gente faz, a gente guarda. É como se eu tivesse aqui é como se me entregasse uma placa com o nome da pessoa e eu falasse assim, opa, escondi lá. Não quero mexer com isso. Tudo bem, então não quer mexer com isso agora? Legal. Mas anota o nome porque lá na hora do inventário vai ser bom para você elaborar as questões com relação a isso. Tem uma segunda pergunta. Você guarda rancor de alguém? Né? Tem situações que às vezes acontece, pelo menos assim, na minha história, eu não sou de guardar mágoa, mas fazendo a lição, me veio um nome na cabeça. Estou comentando você porque a experiência, né, que a gente acaba dando ênfase, né? Mas me veio um nome na cabeça, ele não sai da minha cabeça,
e eu não sei como lidar com isso, e eu sou uma pessoa que eu falo, quem me conhece mais, fala assim, eu não guardo mágoa, eu não guardo. Mas estudando para poder, né, compartilhar com vocês aqui a lição, me veio um nome e me deixou angustiado, me deixou... Como eu estou aqui diante de vocês, é isso. Ainda não foi elaborado, mas o nome eu nem anotei aqui porque eu tenho uma outra planilha em casa onde eu faço as coisas, eu vou colocar lá, mas o nome não me sai da cabeça. Eu vou ter que elaborar isso aí com certeza. Não é necessário que um médico precise, né, de um médico para lhe dizer que é melhor remover uma mágoa do que cultivá-la, né? Se eu pegar isso que eu estou sentindo, que não sei se é uma mágoa, mas esse desconforto, e ficar achando o motivo e ficar preso no motivo, não vai ser bom para mim. Porque aí eu vou, na verdade, estar justificando a minha mágoa, né? E aí é um caminho perigoso, porque ele pode me trazer para uma posição de me colocar como vítima, ele pode me trazer para uma posição de paralisação, né, com relação a outras situações. Então, assim, é muito mais fácil remover logo. Então, o inventário vai ajudar a gente a fazer isso. Agora, tem uma outra pergunta aqui, que diz assim, contra quem você ainda está procurando vingança? Aí você vai falar para mim, pô, eu vingança? Sou crente, não faço vingança nenhuma não. Aí, eu penso justamente em mim de novo, né? Vamos lá, desculpa dar um exemplo, mas aí eu também não sou, se eu não guardo mágoa, vingativo, então não tem cabimento o Robson ser vingativo. Mas nos meus pensamentos disfuncionais, muitas vezes eu tenho pensamentos vingativos. Embora eu não os alimente, embora eu não faça deles, tome atitude baseado neles, eles estão presentes. Eles estão presentes. Então aí eu pergunto para mim, contra quem eu, Robson, ainda estou procurando vingança? Porque, na verdade, até tem um exemplo aqui na lição. Você sabia que procurar vingança é como morder um cachorro porque ele o mordeu? Vai resolver? Nem para você, nem para o cachorro. Eu já vi minha filha fazendo isso uma vez, de brincadeira, né? Ah, Pretinha, lá me pegou a patinha dele, onde eu vi se ele sentiu alguma coisa. Mas, realmente, não é uma... A gente comentava sobre insanidade, mas isso é uma insanidade. Não adianta, não vai resolver. Então, o que eu tenho que fazer é ver por que está tendo a mágoa, por que está tendo o sentimento de vingança. E trabalhar na causa, no efeito, ver que dano que me causou, para descobrir lá no item 5 qual que é a minha parte nisso. Né? Porque tem coisas assim, vou botar boa parte delas, tirando algumas coisas que a gente tem situações que independe da vítima ou da pessoa que foi magoada, que teve assim a situação, a maioria dos casos, nos relacionamentos, uma coisa vai provocando a outra. Né? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado de ver qual a minha parte nisso. Eu tenho parte? Tem coisas que não tem situação. Né? Até o Cerebrando tem um passo especialmente para as pessoas que foram abusadas. Abusadas sexualmente. Por quê? Porque se não teve culpa, não teve nada, não há por que guardar isso e querer se responsabilizar por uma coisa que outra pessoa te causou. Ponto, não é? Não vamos também tentar trazer para nós coisas que não nos cabem, não é responsabilidade nossa. Deus está aí para nos ajudar a lidarmos com isso. Tem uma outra pergunta, mas você tem ciúme de alguém? Provérbios 6,34 diz que o ciúme ele gera fúria e desejo de vinganças sem limites. Eu nunca me achei uma pessoa ciumenta, né? Não falando do relacionamento amoroso, conjugal, né? Tem o ciúmezinho normal, aquela coisinha normal, né? Se acontecer alguma coisinha, você fica assim, mas nunca foi ciumento de falar para minha mulher, não faça isso ou faça aquilo, etc. Mas aqui o ciúme, ele abrange não só isso, né? O ciúme de alguém, ele pode ser ciúme
que seria um ciúme, seria um pouco de inveja, né? Que é aquele ciúme de alguém do seu relacionamento. Porque o ciúme desperta o furor do marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Eita, é duro, né? É duro. Mas quando eu falo do ciúme, é o ciúme, além disso, né? É aquele ciúme da gente querer tomar posse do outro, né? Querer controlar, né? A gente sabe que uma das coisas que a gente trabalha também no CR é assim, não ser controlador das pessoas, né? Controlar a gente. Já é difícil, né? A palavra diz para ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito na minha vida. O domínio próprio. Já é difícil, mas eu vou ficar controlando os outros. Tem que controlar o meu, controlar a minha língua, controlar o meu pensamento disfuncional, mas os outros não. E tem mais uma pergunta, a gente vai para a sexta. Quem você feriu? E como você feriu? Pode ter sido, às vezes, por intenção ou, às vezes, por acidente, por uma situação que você não foi intencional, mas aconteceu. Não é porque não foi intencional que não mereça pedir de perdão, que não mereça uma atenção sua, né? Uma atenção nossa. Se eu identifiquei alguém que eu feri e mesmo que foi intencionalmente, só cuidado porque às vezes o não intencionalmente a gente usa também para justificar, né? Viu? Pedir perdão justificando um monte. Jesus nos perdoou sem justificar nada. Na verdade, ele se tornou justiça por nós. Ele é a nossa justiça. A gente não precisou lá falar, não, o Robson é bonzinho aqui, vacilou aqui, mas tem isso. Não, Jesus foi lá e pagou o preço uma única vez. Bom, então, quando a gente fala de perdão, de oferecer, é de uma vez só. E a respeito de quem você tem feito críticas ou fofocas? A gente não faz, né? Fofoca, então, não faz. Eu queria lembrar, eu até procurei antes de fazer a lição, mas eu não achei. O pastor disse que falava dos 3 filtros, né? Acho que é isso, gente. Quando alguém for falar com você, você pergunta assim, eu preciso saber disso? Primeira coisa, né? O que você vai me falar, eu preciso realmente saber? Se eu preciso saber, é relevante, eu vou fazer alguma coisa com essa informação? Você acha que eu preciso saber, então eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. E ela, tem mais uma outra que se ela é coisa boa, né? Para a gente não falar mal dos outros. Então, se a gente usar os filtros, de uma maneira geral, a gente vai cortar um monte de fofoca. Eu, graças a Deus, eu já consegui cortar algumas situações. Confesso que em algum momento foi até mal interpretado, com quem disse, pô, né? Não é que foi grosseiro, mas foi assim, foi muito duro, ou quis parecer ser melhor, mas não, simplesmente, mas não vai se a informação que você vai continuar me dando não vai me alterar nada, e eu não vou poder fazer nada por essa pessoa, não está falando de mim, de você, né? Então, assim, muda esse assunto. Eu já consigo fazer algumas vezes. Como disse, em algum momento foi até mal interpretado por isso. Por quê? Porque você evita crítica, evita fofoca, evita ir por um caminho que não vai trazer bom fruto nem para você e nem para a pessoa que está conversando. Então, o caminho da fofoca é esse, é falar coisa de outras pessoas, de terceiros, que assim, que não muda a vida do terceiro, né? E pior ainda, não muda a vida de quem está falando, ou seja, para quê? É muito fácil fazer uma tempestade em copo d'água. É só soprar um pouco. Agora a fofoca começa assim, apenas um pequeno sopro, né? Aquele negocinho, deixa eu te contar um negócio, pra gente orar. Crente tem disso, né? Vou contar para você pra gente orar. Aí, meu filho. Aí tá todo mundo orando. Aí se livra porque realmente Deus chuta que é laço. Tiago 1,26, inclusive, nos adverte a saber controlar a nossa língua. A pessoa que você lembrar, tal, eu já falei, né? Você vai colocar lá na coluna número 5 lá da planilha, onde fala da minha parte. Em seguida, nós vamos olhar o que é importante para você. Quais são as prioridades da sua vida?
A gente costuma fazer aquilo que é importante para nós, né? Ninguém aqui, tirando, acho que se a gente estiver vivendo de uma maneira muito insana, a gente dedica tempo a uma coisa que a gente não está gostando, não está tendo sequer algum prazer com aquilo. Um exemplo, a pessoa que gosta muito de futebol, ela perder 90 minutos, né? Dá mais, dá 2 horas na verdade, porque tem a resenha, tem o intervalo, tem não sei o que, o show do intervalo. Muito tempo que eu não vejo futebol, mas eu já conheço, né? Quem gosta, quem vê, gente, aguentar esse tempo todo e depois falar que não gosta, que não é uma coisa que é importante, não, aquilo é uma prioridade, porque gosta daquilo, colocou na agenda, né, como prioridade, como outros colocam ver série, ver filme, ler, orar, meditar. A gente faz as coisas que a gente nossa agenda é preenchida por coisas que a gente gosta de fazer ou coisas que às vezes a gente não gosta muito, mas acha que é importante para nós. A questão da importância aí. E cada um tem a sua prioridade. A prioridade de um é uma, a de outro é outra. Cada um tem a sua pessoalidade nisso. Mas qual que é a sua prioridade? É importante que a gente tenha, né, isso, sabendo a nossa prioridade, a gente vai empenhar o nosso tempo, a nossa dedicação naquilo que realmente é importante. E não naquilo que vai fazer só o tempo passar e a gente perder tempo. Bom, mas mesmo de tomar, diz que a nossa prioridade mais importante é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Por quê? Porque tem uma promessa junto, né? Que todas as outras coisas, demais coisas, não serão acrescentadas. Eu tenho experiência com isso. Quando eu dedico a premissa do meu tempo, né, da minha atenção, coisas acontecem que eu às vezes estaria numa outra situação preocupado, demandando tempo em resolver, e sim, se resolve rápido. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, graças a Deus, já tive essa experiência. O único problema é a constância nisso, no meu caso. Né? Eu preciso ter mais constância nisso, por quê? Porque aí mais dessas demais coisas me serão acrescentadas. Então é importante a gente, primeira coisa, nossa prioridade maior ser quem? Ser Cristo na nossa vida, ser essa atitude nossa, essa escolha nossa de seguir a Cristo, de fazer com que a nossa vida esteja disponível para Ele transformar. E aí as nossas questões, elas vão ser tratadas por quem de fato é capaz de nos auxiliar na mudança, né? Mudar, e quem de fato vai nos transformar a cada dia, né? Então, assim, mas mesmo depois de tomar a decisão de entregar a vida e a vontade para Deus, em que áreas da sua vida você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar, né? Eu aceitei a Cristo, eu sou um cristão, eu busco a Ele na Bíblia, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos da igreja, eu estou me dedicando, aí eu faço parte do CR, mas qual é o quartinho, lembra do quartinho da bagunça lá? Qual é o quartinho que eu não estou dando a chave para Jesus? Eu tranquei, escondi a chave lá naquele bolso fundo que dá até dificuldade de pegar. Eu tenho uma calça que o bolso vem até quase aqui no joelho, uma bermuda. Aí você pegar um negócio lá dá até dificuldade. Eu acho que eu nem boto nada no bolso porque eu sei que dá trabalho para tirar. E a gente esconde, a gente simplesmente deixa essa área reservada para que não deixa Jesus entrar. E aí, como é que ele vai fazer a limpeza numa área que ele não tem acesso? Agora você contratar uma faxineira para sua casa, lá, aquela diarista que vai lá por semana, ou de 15 em 15 dias, cada um tem a sua rotina. Aí você vai, você quer que ela limpe a casa. Aí você deixa 2 quartos trancados. Vai chegar, aquele quarto vai estar intacto, né, do jeito que estava. Se estava sujo, vai estar sujo. Se está desarrumado, está desarrumado. Você não deu a chave para ela, você saiu de casa, voltou no final do dia, e ela até vai falar para você, pô, mas o que eu queria ali está trancado. Ah, puxa, esqueci. Esqueceu nada, né? Na verdade, não queria que ela acessasse aquele espaço ali. Mas quem faz isso? É insano, né? Eu tenho à disposição um Deus que Ele trabalha na minha vida de uma maneira plena e absoluta, e eu simplesmente deixar uma área que eu não converso com Ele sobre aquilo, eu não me deixo tratar dentro dessa área,
quando a Bíblia, estou lendo a Bíblia, fala daquele assunto, eu pulo a página, eu mudo de livro, né? Então, assim, eu posso ser seletivo até eu ler a Bíblia, né? Eu leio aquilo que me interessa. Eu vou lá para o Salmo 23, Salmo 91, eu gosto de Salmo 84 também. E aí fica assim, é lindo, né? Mas às vezes a gente precisa de confronto, a gente precisa ser sacudido ali para ver se acorda em alguma situação. Porque tem uma outra pergunta. O que no seu passado está interferindo para que você não faça a vontade de Deus? Seria a sua ambição ou falta dela? Né? Porque tem um problema de ser muito ambicioso e também não ser ambicioso com nada. Porque aí você fica aquela coisa assim, deixa a vida me levar. Eu não planejo nada, eu não quero nada, o que acontecer tá bom. Então, o equilíbrio, né, das coisas. E outras coisas, os seus prazeres. Se o seu prazer se encontra no mundo, Provérbios 21:17 alerta: quem ama os prazeres passará necessidade. Seu prazer agora está em Jesus Cristo? Salmo 16:11 afirma: tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Eu diria que essas duas coisas que acabam realmente conduzindo, né, as nossas escolhas, né? A gente faz muitas coisas pela nossa ambição, ou não faz pela falta delas, e pelos prazeres. Aquilo que me dá prazer, eu vou seguir adiante. Aquilo que não me dá prazer, eu vou pular e vou para a próxima página. E quais têm sido as suas prioridades no trabalho, ou nas suas amizades, ou nos seus objetivos pessoais? Se essas prioridades são egoístas, voltadas a você mesmo, o egoísmo transforma a vida em um fardo. Né? A gente viver para nós mesmos, parece que em alguns momentos, parece que você está assim, até acelerando. Não, minha prioridade sou eu agora, eu estou me dedicando, a coisa está acontecendo. Vou dar um exemplo, desculpe isso, mas luz de estudo. Meu objetivo é estudo. Aí você só estuda, não faz nada, não sei o quê. Tá, por um tempo parece que é ganho. Mas se você ficar só nisso, né, só para você crescer, ficar inchado, vai crescer, vai ficar inchado. O conhecimento, né, que você não compartilha vai ser uma herança que você vai levar para o túmulo. Agora, um conhecimento compartilhado, não, vai ser levar um legado para o túmulo das pessoas que você abençoou com o seu conhecimento. Então, assim, tomar esse tipo de cuidado com as nossas prioridades. Quem foi machucado pelas suas prioridades? Saiba que você jamais conquistará bens ou riquezas suficientes para compensar a perda de um amigo verdadeiro, de uma pessoa que te quer bem, que está ao seu lado em determinado momento e você, pelas suas prioridades, abriu mão dela, abriu mão. E aí lá na frente você vai pensar, puxa vida, por que eu não tenho mais aquele vínculo, aquela amizade com fulano? Porque abriu mão, é escolha, né? Escolheu fazer de um jeito e machucou aquela pessoa, porque de repente como pode ter acontecido com a gente também, né? Estou falando de situações que às vezes acontecem, nós sendo o agente, mas nós sendo também a pessoa que sofreu, né, aquela situação de ser abandonada. Isso por causa, aí não da nossa prioridade, mas da prioridade daquela pessoa que identificou que não, a amizade do Robson não vale mais a pena, eu vou agora para outra coisa. E lá na frente a gente percebe que, poxa, poderia ter sido diferente. E o que era positivo em suas prioridades? Importante a gente ressaltar, né, eu falei antes, mas assim, o nosso inventário ele não é feito só de coisas negativas. A tendência nossa, eu digo por mim também, a minha tendência acontece assim, o que aparece para escrever é só coisa ruim. Eu sou isso, eu ajo assim, eu não me aguento ser assim, já estou sem paciência comigo mesmo. Né? Sabe aquela hora que você olha o espelho, se vê e não quer se ver? Você está irritado com você mesmo? Ou sou eu que fico irritado comigo mesmo? Então, é essa a prioridade. E outra pergunta, o que havia de errado com elas? O que havia de errado com as suas prioridades? Né?
Porque às vezes você chegou num momento que a sua prioridade mudou, mas não é porque você quis, é porque você simplesmente abandonou lá atrás e agora você tem que recuperar isso com prioridade. É aquilo que é como se tivesse uma agenda, eu tenho uma agenda, aconteceu, tá, eu tenho um negócio que é para fazer, que é mandar minha agenda no dia 30 de abril, normalmente. Esse ano foi diferente, mas 30 de abril. Quando chegou no dia 1º de março, 1º de fevereiro, cheguei lá, olhei minhas coisas, pô, tá tudo legal, vou fazer imposto. Estou contando uma coisa que pode até ser verídico, o que eu estou falando, porque vem lembrando aqui. Pô, vou fazer esse ano, pá. Chegou, aí saiu o programa, aí baixou o programa início de março. Aí tem um extrato que não vem, não sei o quê. Aí, tá bom. Não é prioridade, porque tem até o final de abril. Só que chega no dia 30, na semana, dia 25 de abril, aquilo é prioridade. E aí o que eu tinha que fazer das outras coisas, eu paro tudo, porque eu tenho que fazer o meu imposto de renda, porque se eu não fizer eu vou pagar multa. Eu já paguei multa uma vez, é muito ruim. Já pago imposto, já é ruim, né? A gente fica já doído. Mas pagar uma multa de um negócio que você ficar de um dia que você não mandou, que é assim, se você não mandar hoje, mandar dia 30, não mandou dia 1º, 1h da manhã, o sistema abriu, fluiu, tu mandou, legal, não vai pagar multa, não tem jeito. Então, às vezes a questão é essa, a prioridade não é prioridade agora, mas de repente ela vira uma prioridade na sua vida. E assim, o que eu considero assim, o mais importante não mais importante, uma das, né? É a questão da nossa atitude. Efésios 4:3 diz assim: abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldade. Você tenta sempre ter uma atitude de gratidão ou sempre se vê reclamando das circunstâncias? É uma pergunta boa para a gente pensar, né? Porque gratidão hoje está em voga, né? Até o pessoal fala assim, gratidão. Mas a gratidão é mais profunda do que isso. É mais profundo do que um discurso, né? De realmente a gente aprender a ser grato pelaquilo que a gente está vivendo naquele momento. Seja em circunstâncias de ter as coisas ou de viver as coisas. Assim, a gente tem a oportunidade de ser grato em todo momento. Em que áreas da sua vida você é ingrato? Aí é cutuco, né? Aí é cutucada. Onde é que eu tenho sido ingrato? A gente é ingrato quando a gente, de repente, poxa, a gente, sei lá, vamos botar assim um exemplo bem tosco, né? Tosco não, é do dia a dia. Todo dia você come bem, fica à vontade, tal. Aí chega num dia de domingo, sua esposa faz uma comida e você, mas é isso? É isso que nós vamos comer hoje? Hoje é domingo, isso aqui. Tem aquela coisa da história do domingo, tem que ser especial. Legal, eu acho legal. Minha família é diferente. Estar à mesa é muito bom. Sempre poder fazer o melhor. Mas se em alguma circunstância aconteceu, né? Que naquele dia não estava aquilo, de repente comeu picanha durante a semana, mas no segundo domingo vai ser macarronada. Com ovo. Eu adoro ovo, né? E aí, ficar triste porque naquele dia foi isso, ficar resmungando. Gente, ser ingrato. E eu estou dando um exemplo bem tosco, como eu falei, mas tem outras nuances, né? Tem nos nossos relacionamentos em casa, né? A pessoa faz tudo por você, te ajuda sempre. Aí no momento ela não pôde te ajudar, aí você fica resmungando. Poxa, mas todas as vezes que ajudou, né? Não conta. A gente tem que saber dosar isso. Você tem irritado e explodido facilmente com as pessoas? Eu falei que vocês, né, uma das coisas que eu lido com ira, e assim, eu não tenho sido explosivo, mas eu tenho usado meu semblante, né? Eu tive com a minha filha, que ela fez aniversário dia 7, Sofia fez 21 aninhos sexta-feira. Aí chegou no sábado, nós fomos lá visitá-la no Rio, que ela está morando no Rio, aí fomos lá. Só que eu me estressei no trânsito e querendo a ajuda delas, porque eu não posso pegar o celular para ficar olhando, que aí a Roseli, né, reclamou que eu estava dirigindo dentro do celular. Eu falei, tá bom, problema. Só que ela não gosta de ver lá o mapa. Ela passa para as meninas. As meninas estão atrás. Aí uma está falando de um casamento que foi, a outra está vendo não sei o quê, e eu lá querendo saber quantos metros falta. Tem estacionamento perto, porque eu estava vendo que era uma via que não tinha estacionamento, lá no Jardim Botânico. E aí eu fiquei irritadinho, depois assim, eu não brigo, não xingo elas.
Mas o meu semblante, o modo como eu resmungo para dentro de mim, não chego nem a resmungar fora, irrita profundamente elas. E eu acho que se eu me colocando no lugar delas, se estivesse do outro lado, eu ia ficar da mesma maneira. Porque assim, se vamos passear, porque ficar assim, né? Ficar nervoso, ficar agitado, né? Não tem motivo. Infelizmente, é assim que acontece quando eu tenho, né, problema com a questão da ira, dessa irritação. E quem sofre é sempre quem está perto. Lembre-se disso. Ah, isso aqui é terrível. Você tem sido sarcástico? Às vezes o sarcasmo bate mais do que você logo espanar e falar uma verdade bendita. Ainda que, porque o sarcasmo, ele... Como é que eu vou explicar? O sarcasmo pode ser uma violência verbal, né? A gente né, tem tanto tipo de violência, né? Violência da mulher, hoje em dia tem do homem também, né? Tem mulher batendo em homem meio direto, gente. Terrível. Mas, geralmente a parte mais fraca é a mulher. Não estou aqui, não fui sarcástico não, estou brincando assim, tá? Mas acontece mesmo. Mas, quando a gente é sarcástico com a pessoa, a gente pode ferir a pessoa por causa disso. Porque, às vezes, eu, por exemplo, uma das coisas que eu, até numa lição nossa, né, lá, no ano passado, eu lembro que eu falava assim, não tem sarcasmo, mas eu usava, sim, muito sarcasmo na hora de pouca paciência com a pessoa, não estava entendendo a coisa. Eu estava desenvolvendo um raciocínio, sei que a pessoa ficou atrasada no raciocínio e eu ia lá e era sarcástico. Isso é terrível, porque às vezes se a pessoa realmente está tendo dificuldade, eu estou ajudando ela a ter mais dificuldade, porque se eu agir dessa maneira, qual a chance dela dizer assim, eu não entendi? Na próxima ela vai, né? Alguém não entendeu? Quietinho. Ou seja, vai perder a oportunidade de aprender. Eu vou, se eu estiver na condução, vou perder a oportunidade de ensinar de verdade, não da boca para fora, por causa de uma atitude dessa. E o que em seu passado ele causa medo e ansiedade? Essa é para a gente se encorajar e cutucar mesmo nossa história. Porque o medo ele aprisiona, ele paralisa, e quando ele vem atacar a gente precisa encará-lo de frente. Ainda que com luta, com dificuldade, mas a gente precisa encarar, precisa, no nosso caso, estou falando diretamente do nosso inventário, surgiu uma situação, eu preciso ter coragem de anotar, porque às vezes a gente não quer nem lidar, né? E quando lida não quer anotar porque incomoda tanto que eu não quero nem anotar, não tenho coragem de anotar, né? Às vezes é por causa de uma pessoa específica, ou então às vezes é a situação que é específica, embora a pessoa não tenha problema nenhum de anotar, mas aquela situação é constrangedora, então não vou anotar. Então, assim, são coisas que a gente precisa, com a ajuda de Deus, do nosso grupo de apoio, né? Uma coisa que é importante falar enquanto a gente está falando de inventário, né? O auxílio, né, dos nossos prestadores de conta, do grupo de apoio, do padrinho, é muito importante nessa hora. Porque se a gente estiver tendo alguma dificuldade de lidar com alguma coisa, pede auxílio, padrinho, pede intercessão e coloca para fora verbalmente, porque de repente colocando para fora verbalmente com alguém, vai ficar mais fácil de botar e pegar e ter coragem de escrever. Porque às vezes sozinho a gente não tem, infelizmente, a coragem para escrever. Né? 1 João 4,18 está escrito lá, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo. E a última área que a gente vai falar aqui é sobre integridade, né? Eu falei que a atitude é uma das mais importantes, mas na verdade a atitude. Se a gente não tiver integridade conosco mesmo, primeiramente, se a gente estiver disposto a nos abrir para nós mesmos, porque a gente às vezes esconde coisas não é mesmo. A gente sabe, mas não quer lidar, pula. É como se a gente pudesse, assim, tivesse o nosso pensamento fosse aquele time-lapse, ou o gravador lá que tem aquele botãozinho de voltar. É que hoje só tem isso no YouTube, a gente não tem mais gravador físico, né? Mas aquele botãozinho de acelerar, opa, isso eu não quer não. Pula essa parte. A gente vai viver pulando, né? Porque a gente não quer tratar das coisas. E aí, com relação à nossa integridade,
Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Já ouviu falar que uma mentira puxa outra? Já aconteceu comigo. Eu não sou de mentir, mas aconteceu uma coisa, aí eu falei uma mentira, aí depois aconteceu uma coisa, eu tive que falar uma outra mentira, e eu vou te falar, para corrigir aquilo depois do trabalho. Por quê? Porque, primeiro que eu já sou meio intolerante com a mentira. Uma coisa assim, que eu lembro que quando eu dirigia, né, equipes no banco, uma das coisas que eu falava com os outros na primeira reunião de abertura eu já falava: gente, olha só, vocês podem contar comigo para tudo, mas não escondam as coisas de mim. Porque depois que tiver a coisa errada, quiser minha ajuda, mas porque você me escondeu um tempo que ficou com vergonha, vai ficar difícil, porque aí eu vou perder a confiança em vocês, porque eu não sei quando vocês vão estar sendo, né, honestos comigo, não. Então, eu vivi isso no meu dia a dia, né? E quando aconteceu comigo, aconteceu isso, foi muito difícil lidar. Por quê? Justamente que a Bíblia fala também: quem está de pé, olhe, né, não caia. Por quê? Às vezes a gente aponta muito para o erro dos outros e esquece que nós somos tão frágeis quanto. A vantagem no Celebrando a Recuperação é que quando a gente passa pelaquela lição, né, logo no início lá, né, sai da negação e nos vemos como impotentes, né, e nos lançamos, né, na esperança em Deus, nos entregamos a Deus, a gente consegue perceber que tem jeito pra gente, senão a gente fica realmente, desculpe de novo no a gente, mas é porque de uma maneira geral é assim que acontece. Mas em que área da sua vida você foi desonesto no passado? Tem coragem de escrever? Porque um homem honesto altera as suas ideias para ajustá-las. Um homem honesto altera as suas ideias para ajustá-las à verdade. Um homem desonesto altera a verdade para ajustá-la às suas ideias. É aquilo, a gente tem um que fala assim, né? Os fins justificam os meios. Então, se eu tiver que mentir, se eu tiver que enganar, tal, para poder chegar naquele objetivo, tá valendo. Perigoso isso, muito perigoso. Muito perigoso porque às vezes o fim não alcança, porque a mentira, como diz um ditado muito velho aí, tem perna curta. E a outra coisa, assim, aquilo que a gente não quer que os outros façam conosco, não vamos fazer com os outros, né? Mas tem essa pergunta aí: em que área você foi desonesto no passado? Tenta lembrar e pontuar. Você roubou alguma coisa? Ele disse que o seu inventário não seria fácil. É muito perspicaz aqui. Em que áreas você exagerou sobre si mesmo para parecer melhor? Eu já fiz isso. Né? Sabe aquela coisa, você conta só as suas vantagens e pula todos os seus fracassos? Aí você aquele cara é o líder, né? Aquele cara ali, só sucesso. Aí fica fácil, né? Porque a nossa vida não é feita só de sucesso, tem fracasso também no meio. Mas se eu só conto, pode até não ter usado da mentira nesse caso aqui, né? Aquele negócio, exagerar no sentido de, opa, eu fiz assim, eu fiz assado, aconteceu. Só que isso, na verdade, no final das contas, é uma mentirinha, né? Porque a gente aumenta um pouquinho, né? Dá uma elaborada, dá uma complicadinha e acaba sendo uma outra situação. E em que área você agiu com falsa humildade no seu passado? É engraçado que essa questão de falsa humildade, né? Que às vezes a gente tem, por exemplo, está trabalhando a baixa estima, né? E aí está tão trabalhando a baixa estima que no final das contas você se torna tão humilde, né? Nessa falsa humildade, que na verdade você se pega descobrindo que na verdade você é orgulhoso. Porque dá aquela situaçãozinha, não, eu sou humilde, sou sempre a vítima e tal. Mas na verdade por quê? Porque quer ser exaltado, porque quer ser lembrado, porque quer ser aplaudido. E aí é outra coisa que a gente tem que trabalhar, né? O nosso inventário ajuda a gente ser mais realista. Lembra que eu falei do nosso caráter lá? Tem um caráter que a gente mostra, tem um caráter que a gente acha que tem,
né, que eu digo assim, que eu até seria o meu ideal, que quando eu falo que acho que tem, é porque eu acabo querendo ser aquilo, mas que no fundo, não é isso que acontece. A gente é um outro caráter, que é o que a gente é no dia a dia. Agora, você finge viver de um jeito diante dos seus amigos cristãos e de outro em casa ou no trabalho? É aquele crente três facetas? Na igreja é uma pessoa, em casa é outro, no trabalho é um outro, um terceiro. Tem 3 opções aí. Tem gente que dá para fazer até mais versões, né? Consegue fazer mais versões. Mas a básica do bom cristão é essa. No trabalho, Robson Gabrecha, Robson. Na igreja, o Robson gente boa. Em casa é o Robson ranzinza. Ai, chato, mala. Não sei. Quem podia estar aqui falando seria minha mulher e minhas filhas, né? Mas eu procuro agir com elas de uma maneira que realmente eu elaboro e trabalho. Muita coisa o Sérgio já me ajudou a procurá-las e, né, fazer reparo e conversar a respeito, indicar as minhas limitações, as minhas lutas em tentar ser diferente, às vezes não conseguir, né? Mudar não é fácil, criar novos hábitos não é fácil. Tem um livro que fala que com 21 dias você muda o hábito. Há controvérsias. Eu já tentei, em 21 dias não foi suficiente, não. Durou mais tempo para mudar. E mesmo assim ainda tem que tomar cuidado com a recaída, né? Então, assim, é bastante difícil. Mas a gente tem essa abertura, né? Essa abertura para não deixar que aconteça isso, né? Porque senão, imagina, aí o Robson daqui está lá no trabalho, aí o Marcelo que me conhece aqui na igreja vai lá no meu trabalho. Aí depois ele fica confuso, que ele fala assim, peraí, o Robson de lá, o Robson dali, nossa, que diferença, gente. Tu já pensou ser visto assim? Eu confesso que eu tenho muito cuidado. As minhas áreas de atuação é tomar muito cuidado com o que pensam de mim. Às vezes eu tenho excesso disso que beira não sei qual a palavra certa para isso. Mas eu sei que é uma coisa que eu também trabalho, aprendi a trabalhar isso. Tomar um pouco de cuidado, assim, que eu não preciso. Se eu for me preocupar com tudo que os outros pensam de mim, eu não vou viver, eu vou ver o que os outros pensam. Aí o Marcelo pensa de um jeito, o Vinícius pensa de outro, a Silvana pensa de outro, o Dilcinho de outro. E aí imagina como é que o Robson vai ser, não dá conta, né? Mesmo se eu fosse o melhor ator possível, não ia dar para agradar todo mundo. Então eu aprendi a lidar com isso. Mas é chato, né? Ah, não, lá no trabalho, poxa, o Robson lá no trabalho é uma benção, ajuda as pessoas, que legal, mas aqui na igreja ele é tão quieto, não se envolve, ele entra e sai, fala com meia dúzia de pessoas só e vai embora. Graças a Deus falou com meia dúzia é um bom número, tá? Tem gente que não fala com ninguém. Então, assim, tomar um cuidado com isso. E em casa, assim, é categórico, né? Quem aqui em casa acaba sendo diferente? Confesso. Porque a gente fica mais solto, mais relaxado, e aí quem sofre é a família, né? Porque com o meu relaxamento, tipo assim, se aqui eu não posso explodir, ficar nervoso porque, sei lá, o negócio caiu aqui, em casa eu estou em casa eu posso, estou em casa, eu tenho direito. E aí esse teu direito, né, o meu direito termina do meu próximo, e meu próximo é minha esposa, minha filha, né? As pessoas convivem no dia a dia. Então, assim, eu confesso que é muito difícil em casa, mas a gente não deve deixar de perseguir esse alvo. Por quê? Porque é ali que é a nossa base, é o nosso refúgio. Então, vamos tratar bem, vamos cuidar dos nossos, né, de uma maneira melhor possível, ainda que seja doloroso para nós muitas vezes. Tem uma pergunta aqui que fala: você é um cristão de domingo ou um seguidor diário de tempo integral de Jesus Cristo? Você tenta praticar os 8 princípios 7 dias por semana? Eu já anotei para mim aqui, eu estou precisando. Hoje a gente estava lendo, né, os princípios, né, os passos, e aí eu estava percebendo. Eu preciso ler todo dia para mim. Não estou fazendo isso, mas eu vou procurar fazer isso. Por quê? Porque a minha vida é diária, minha vida não é de quinta-feira, no CR. Então, assim, quando vê essa pergunta aqui, jogando primeiro para mim, né? 7 dias por semana. Estou longe. Preciso muito mais. Mas vou me policiar mais. Por quê?
Porque isso que tem feito a diferença na minha vida, né? Essa mudança, essa transformação tem vindo para cada vez que eu me submeto a essas propostas de Deus, né, de mudança, é o que tem dado fruto na minha vida. E eu espero que esses frutos permaneçam. E para encerrar, isso aqui é assim, isso que a gente falou aqui tem material para a gente trabalhar uma semana inteira até a próxima lição da semana que vem. Como é que chama? Ruminando isso aqui, aproveitando para já anotar uns agentes aqui, umas pessoas, como eu já falei que eu não notei, mas já está aqui. Para a gente poder trabalhar e, assim, evoluir nosso inventário. Porque a gente vai trabalhando isso, né, ao longo dessas lições, quando chegar lá o nosso retiro de inventário, né, que vai ser no dia 6 de julho, correto? No dia 6 de julho, a gente vai aprender mais, né? O Espírito Santo vai nos ajudar mais, mas ele nos ajuda no dia a dia. O Espírito Santo é companheiro no dia a dia, né? A promessa que Jesus fez quando ele falou assim, não, assim, eu preciso que eu vá para que eu envie o Espírito Santo para vocês. E o Espírito Santo veio para ser companheiro, para ser do dia a dia, ajudar a gente nessas questões, nos dar coragem na hora que a gente não precisa, nos dá força na hora que a gente está fraco, nos dá alegria na hora que a gente está triste e conseguir progredir na nossa recuperação. Aqui tem uma outra coisa que eu vou ler para vocês. Quando você começar a trabalhar com o seu inventário espiritual, lembre-se de duas coisas. Primeiro, o que Deus diz lá em Isaías 1,18. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. E segundo, nunca é demais repetir. Mantenha seu inventário equilibrado. Liste os novos relacionamentos positivos e as áreas da sua vida que conseguiu entregar a Deus. Anote como a sua atitude melhorou desde que você começou a recuperação e escreva como você tem conseguido sair da negação e aceitar a verdade de Deus. Porque os pequenos ganhos a gente deve anotar, porque às vezes eles passam muito rápido, a gente até percebe. Não vou dizer que eles não são despercebidos, a gente percebe, mas não dá o valor, não comemora, né? A gente não pode fazer igual de ouvir um vídeo, né? Às vezes quando aparece desse, né? Aquela corredora lá, chegada ali, faltava acho que 2, 3 passos, aí ela já comemorou. Quando ela comemorou, que ela deu uma piscada, a moça foi, passou na frente, ela ficou com aquela cara assim na câmera, de desapontamento com ela mesma, porque comemorou antes. Mas eu digo que a nossa vida não é uma corrida assim pequena, né? É uma maratona, né? Como Paulo, né, falou, né? A carreira. Então a gente comemorar, conseguir hoje ficar sem deixar que o celular me domine, né? Porque tem dia que o celular domina. Eu já estou vendo isso, tá, gente? É outra área que vai surgir na minha recuperação, porque tem horas que eu peguei e falei, caramba, eu fiquei esse tempo todo no celular. E era uma coisa que eu não percebia, tal, não sei se eu ouvi os outros falarem, eu comecei a perceber, porque fazer eu já fazia, com certeza. E olha que eu fui uma pessoa que eu confesso para vocês, foi em 2015, acho que foi 2015, que eu comprei um celular que tinha um WhatsApp, porque eu não fazia questão, não queria, porque o meu gerente chegou para mim e falou assim, a gente tem um grupo, né, dos gerentes, tem um grupo de não sei o quê. Aí eu ainda mostrei para ele, eu tinha um Nokia, tipo daqueles antigos Blackberry, sei lá, que era daquele estilo assim. Eu falei assim, não tem WhatsApp. Aí ele, não, o celular é baratinho, né? Ainda bateu no ombro assim, o celular é baratinho, né? Ou seja, cantou a pedra. Eu confesso para vocês, de lá para cá, o celular ajuda? Muita coisa. Mas para mim, se eu botar na balança, eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Se eu pudesse usar aquele só de falar assim, tá? Eu usaria. Mas, esse é o Hobbes falando, que ainda tem que lutar muito contra essa nova era aí de problemas, né? Os problemas tecnológicos, problemas de telas, que a gente tem que ficar ligado. Permita-me orar. Deus Pai, obrigado pelas pessoas aqui, cada uma delas. Obrigado por dar a elas a coragem para iniciar o difícil passo de fazer o inventário. Dar-lhes o desejo e a força de que precisam para seguir adiante. Dá-lhes também coragem, ilumine o caminho delas com a tua verdade. Em nome de Jesus que eu oro.
Amém. Uhul para vocês. Obrigado por me ouvirem.